Muito boa tarde a todas e a todos vocês aqui no nosso canal do YouTube Flávio Ricardo Vassoler e no canal do YouTube da Rádio Transforma. Nós estamos aqui, dia 19 de outubro de 2022, para mais uma live aqui com os nossos queridos Henrique Prior, que está do nosso lado. Ele não está com o nome dele aqui na tela, mas está com o nome da Rádio Transforma, e a Lorelai Haddad. Eles são coproprietários da Rádio Transforma e da revista literária Em Comunidade. Vocês veem a revista Em Comunidade, depois eu vou pedir para o Henrique mostrar, que está atrás dele aqui. E a gente está aqui para mais um debate. Eu já quero, antes de passar a palavra para eles, eu quero deixar aqui o link para o YouTube da Rádio Transforma, para que vocês possam se inscrever, está aqui no chat. Vão colocando aqui de que cidade vocês vêm, dando boa tarde. E hoje a gente vai falar muito sobre, claro, a eleição em segundo turno, eleição presidencial, sobretudo no Brasil. Vocês veem o Lula atrás de mim e atrás da nossa querida Lorelai. E a gente vai falar também sobre o conflito na Ucrânia, né, que está se acirrando, também é outra tragédia. Então, eu quero dar uma boa tarde para a Lorelai e para o Henrique. Muito obrigado pela presença de vocês aqui para nós conversarmos aqui no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, e no canal do YouTube da Rádio Transforma, cujo link está aqui embaixo. Bem-vindos. Bem-vinda, Lorelai, bem-vindo, Henrique. Muito obrigada por essa tarde, por esse momento que nós vamos aproveitar esse tempo para debater problemas realmente importantes, significativos para esse momento que estamos vivendo, não só no Brasil, como no mundo. Um prazer estar com todos vocês novamente. Henrique, bem-vindo. Boa tarde, Flávio. Boa tarde aos nossos espectadores. Um abraço para si e para todos os nossos espectadores. E como disse a Lorelai, estamos a viver no mundo e particularmente no Brasil, neste momento, momentos decisivos e tudo aquilo que nós possamos refletir em liberdade, como é nosso timbre, refletir em liberdade, sem preconceitos e procurando o melhor para esta humanidade que está tão humilhada, como disse um escritor, humilhados e ofendidos pelos senhores do poder, que são os senhores do dinheiro e do que os senhores do dinheiro levam ao poder. Queremos liberdade, queremos igualdade, queremos fraternidade e estamos aqui para falar disso. Olha, vamos lá, vamos começar. Então, assim, a gente está acompanhando. Faltam. Olha, por mim já poderia ser o segundo turno amanhã para acabar esse suplício, porque assim, faltam 12 dias para o segundo turno da eleição, das eleições, né? São 12 capitais, 12 cidades brasileiras, 12 estados, desculpem, com eleição para governador em segundo turno, e, claro, a eleição majoritária, a eleição presidencial. Saiu uma pesquisa hoje da Quest. O Bolsonaro oscilou, infelizmente, 1 ponto para cima, e o Lula oscilou, infelizmente, 1 ponto para baixo. Ainda é uma vantagem, obviamente, significativa, e é importante que a gente fale que tem uma máquina, uma verdadeira máquina do Estado brasileiro, tem a dimensão do orçamento secreto. O Bolsonaro realmente está empregando, o Lula vem falando isso na campanha, uma quantidade aí de apoio capitalizado para tentar, jogando todas as fichas para tentar se reeleger. Então, essa é a pesquisa da Quest de hoje. O Lula vence com uma margem, no momento, parecida com a do primeiro turno. Henrique e Lorelai, como vocês veem nesse momento aqui o estado da campanha dessa contraposição entre o Lula e o Bolsonaro, tendo em vista tanto essa pesquisa quanto, aí eu quero trazer à baila, a entrevista que o Lula concedeu ontem para esse que é o maior podcast do Brasil, né? O Flow Podcast, recorde no YouTube mundial. A gente pode falar do debate também domingo, claro, a gente estava falando nos bastidores, mas como é que vocês veem isso? Passo a palavra aí para a Lorelai, vamos lá. Obrigada. Eu acho o seguinte, nós estamos vivendo um momento em que eu acho que a esquerda tem que começar a pegar mais pesado. Eu achei que esses últimos índices do Genial Quest, né, dessa pesquisa, mostra exatamente isso. Está funcionando, de certa forma, o jogo que o
Bolsonaro e os seus asséculos estão fazendo. Pegando pesado nas igrejas, na pauta moral, esquecendo de focar, e isso parece que está meio que anestesiando as pessoas deixam de olhar para aquilo que é grave no país, que é o aumento da fome, do desemprego, a economia afundando, que, na verdade, eles ficam maquiando os dados para parecer que a gente está em crescimento, na verdade, não está. Então, quando você desvia para essa pauta moral, religiosa, você esconde, usa uma cortina de fumaça para os verdadeiros problemas do país. Então, é hora da esquerda começar a reagir. A gente está fazendo o mesmo erro do primeiro turno. A gente podia já ter, sabe, fechado essa fatura no primeiro turno. É hora da esquerda ser mais agressiva, focar naquilo que interessa, denunciar que está sendo usado. Isso está... olha, levar para o segundo turno, eu acho que foi o pior erro, porque dá mais tempo para usar mais a máquina do Estado para poder promover coisas que ele nem sequer vai ter condição de cumprir. Ele está promovendo, na verdade, com essa liberação de fundo de garantia, com essa situação toda, fundo de garantia futuro, que nem é o que está, não é? Os índices de endividamento da população vão explodir. Vão explodir. As pessoas não estão percebendo o grau de endividamento que já estão, que se já é alto, vai ficar uma coisa impossível de pagar. Então, nós estamos afundando o país e é preciso que a esquerda ver se centra mais numa reação, porque, infelizmente, a gente não está agressivo o suficiente. Poderia já ter feito isso, mas, infelizmente, a gente está só reagindo aos avanços da direita. É preciso agora fazer os deveres de casa direitinho, porque, senão, nós vamos pagar um preço altíssimo que vai nos custar a democracia. Vamos virar uma teocracia e isso de jeito... E afundada, subserviente ao capital, subserviente aos interesses estrangeiros. É a destruição do Brasil tal como nós o conhecemos, né, Henrique? Exatamente. Eu entendo que há aí, naquilo que tu disseste, há aí um erro de apreciação. Porque a pauta deles não é moral, a pauta deles é imoral. Porque imoral é não haver saúde. Imoral é haver fome, em primeiro lugar. É não haver saúde, não haver educação, não haver emprego. Isso é que é imoralidade. Porque aquilo que eles estão a falar de imoralidade é haver os sanitários simultâneos para rapazes e raparigas, mas isso é em todo. Só para citar para o pessoal do Brasil, é o banheiro. Aqui em Portugal a gente fala casa de banho, lá no Brasil banheiro, e a gente fala banheiro unissex no Brasil, só para situar o pessoal do Brasil que está assistindo. Isso, banheiro unissex, que há em todo lado. Quer dizer, até na casa da gente. Há na casa de toda a gente. Caramba! Nos locais de trabalho. E eles põem isso como uma... Eles levam isso para o campo da moral. Porquê? Porque eles não querem discutir a verdadeira moral, que é a fome, que é a miséria que graça no Brasil. Eles não querem discutir a saúde, eles não querem discutir a educação, não querem discutir o emprego, não querem discutir o futuro do Brasil, porque eles estão apostados, mas aquilo não são igrejas. Vai perceber que há essa diferença. Né? E nós temos pessoas, hoje mesmo está havendo um encontro do Lula com cristãos progressistas, né? Com pastores progressistas, não é algo, que estão dando apoio. Para as pessoas, então, é importantíssimo. Temos que respeitar e libertar, mas temos que denunciar. Isso é nosso dever moral. Mas assim, só para colocar um ponto aqui. Essa fraude, que são as chamadas religiões da prosperidade. Não, claro. Agora, só para colocar um ponto aqui importante. Não tem nada de religioso, são puras fraudes. É que, só para colocar um ponto, como a gente acompanha, eu estava assistindo num outro dia ao debate do ano de 1989 entre o Lula e o Collor no segundo turno, e o Collor é uma figura
terrível da direita, mas se você comparar o nível do debate, inclusive envolvendo o Collor, com o horror do que acontece agora, né, do que está acontecendo agora nessa campanha, a gente percebe, primeiro, um embotamento muito grande da cognição no mundo, não é só no Brasil, mas no Brasil a gente tem um problema crônico de crime social em termos de educação contra a maioria da população, isso é um problema histórico. O vocabulário político, a dimensão de luta de classes, a dimensão de uma discussão vinculada a capital e trabalho, isso saiu do vocabulário político pela queda da União Soviética, pela esquerda contra a parede e pelo avanço do neoliberalismo aí, a sua asepsia cognitiva para que as pessoas possam ter uma compreensão mais profunda da realidade. Então esse é um ponto. No Brasil, especificamente, né, não é só no Brasil, eu morei nos Estados Unidos, os Estados Unidos tem boa parte da sua sociedade fanatizada. É um fanatismo de extrema-direita religioso terrível nos Estados Unidos. E é justamente... É a decadência dos Estados Unidos. Exato. O trumpismo. Vamos pegar aqui. Da decadência americana. Ô, Henrique, a gente está aqui, né? Vocês estão no Porto, estou aqui em Braga, 2 horas, a 2 horas e meia ao norte aqui de Braga, tem de Santiago de Compostela. E eu lembro que eu estava voltando, agora eu não me lembro exatamente se eu tinha pegado. Eu acho que eu estava indo para Santiago de Compostela, chegando de ônibus, e eu conversei com um senhor muito simpático que estava tentando. A gente estava conversando e ele estava tentando me explicar como era possível conciliar o Donald Trump com o cristianismo. Da mesma forma, e ele era cristão, da mesma forma que existem pessoas fazendo esse malabarismo para justamente associar, né, o cristianismo, o Sermão da Montanha a Bolsonaro, que é impossível. Agora, o que eu quero dizer aqui importante é, essas pautas, elas são, se a gente analisar pelo prisma da importância econômica, elas parecem uma cortina de fumaça, mas, na verdade, e aí a gente tem que fazer essa compreensão, agora eu falo até como cientista social, vamos pegar aqui o expediente do antropólogo. Quando o camarada vai até uma comunidade, vai até um local fazer uma pesquisa, ele vai entender, vai fazer o que nós chamamos de etnografia. O que é isso? É a aferição de como é o horizonte de expectativas, a gramática, a forma de intelecção e de cosmovisão daquele grupo que ele vai estudar, com o qual ele vai dialogar. Quando nós falamos sobre isso, a verdade, é duro isso, mas é importante que o nosso campo progressista compreenda. A luta de classes não está em pauta. O neoliberalismo conseguiu fazer, isso é uma tragédia, mas conseguiu fazer com que pessoas que não têm qualquer direito trabalhista, aqui em Portugal seriam os recibos verdes, lá no Brasil seria a pejotização, a precarização, o cara não tem direito trabalhista, não tem 13º, aqui em Portugal, anos atrás, antes da Troika, havia até 14º, lá nós infelizmente nunca chegamos a isso, então não tinha 13º, férias remuneradas, previdência social, o cara se vê como um empreendedor, Henrique. Isso está vinculado a uma teologia da prosperidade que você estava criticando com muita propriedade. E se a gente não entender isso, quando a gente falar capital e trabalho, o cara vai falar, mas espera aí, eu sou empregador. Ele não emprega ninguém, ele está sendo explorado, ele não tem direito algum. Se ele ficar doente, ele vai perder, ele não vai receber. Só que ele está se vendo de uma forma diferente porque a propaganda, o bombardeamento publicitário do neoliberalismo associado a uma religiosidade. Porque o camarada, ele compete com todo mundo em sociedade, mas dentro da igreja dele, principalmente nas franjas mais pobres, onde falta tudo, falta saúde, educação, segurança, a igreja traz um sentido de comunidade. Então, ou a gente, eu diria isso assim, falando como brasileiro, entendendo ali a forma como essas comunidades, como essa gramática política virou. Por isso, semana passada, retrasado, eu fiz um vídeo falando, Lula deveria fazer uma carta aberta aos evangélicos. Porque, Henrique, só para terminar minha fala e passar para vocês, em 2002, o Lula fez uma carta aos brasileiros, antes de se eleger, falando aí para o público neoliberal, para os financistas, olha, vou manter contratos. Hoje, esse setor é um setor relevante, 1/3 da população. 1/3 da população brasileira. O Brasil tem mais de 210 milhões de habitantes. E o Bolsonaro tem uma vantagem muito expressiva nesse campo. Por isso, a importância. Nós sabemos, na nossa forma de ver o mundo, cuidar da família é cuidar do emprego e acabar com a fome, obviamente. Obviamente, isso é cuidar de uma família e dar atenção aí às dimensões de direitos humanos.
mas isso mudou na compreensão da importância no Brasil. Passo a palavra para vocês aí. Eu queria falar agora uma coisa importante que você tocou e eu queria pegar o gancho de você, que é o seguinte: quando você fala da consciência de classe, as igrejas serviram também para isso. O neoliberalismo se utilizou dessas igrejas, se associou a essas igrejas por uma razão muito simples. Você torna a pessoa um merecedor do seu crescimento. Então, a pessoa passa a acreditar, bom, se eu conseguir passar no concurso, é porque eu sou uma pessoa abençoada. Eu sou um ser especial. Depois que eu entrei nessa igreja, eu me tornei ungido. Então, acabou a luta, enfraquece o sindicato, enfraquece a consciência de classe. Não é? Eu sou um ser especial. Isso me distancia dos outros, me coloca em evidência. Eu, que estava sendo tão espezinhado, um trabalho infeliz, não sei o que, eu passo a ser uma pessoa que tem... Bom, você pode não me valorizar, mas Deus me valorizou. Olha, eu passei no concurso. Deus me valorizou. Desculpa, Lorelai. Graça. O Henrique é muito sério. Graça. A Lorelai está falando do conceito de graça. Bênçãos, não é? Bênçãos todos os dias. Eu estou com Deus, Deus está comigo. A graça aplica-se mais ao Bolsonaro, ele que é o Messias pela graça de Deus. Não é isso, porque eles incutem... Desculpa, Henrique, só para concluir, o que aconteceu? O que aconteceu com o movimento sindical? Ele diminuiu. Ele murchou, tiraram a força, só falta... Eles estão a 2 minutos de criminalizar o sindicato novamente. Então, nós estamos vivendo um momento em que a sociedade brasileira, e tal, em alguns lugares no mundo, onde a extrema-direita está avançando sistematicamente, se unindo à religião, se unindo a pautas que não são verdadeiras, o que nós estamos vendo é o enfraquecimento da sociedade, das comunidades. É um mundo individualista, onde a gente vive para o próprio umbigo. Bem, isso é a nossa aniquilação. Nós somos seres sociais. Nós não podemos aceitar isso. Então, com essa história, como eu sou um ser especial, como a minha família está ungida, está protegida, está tudo bem. Os outros que lutem. Se o cara é pobre, eu ouvi isso, gente. A pessoa ganhou dinheiro porque ele é um ser especial. Quem é pobre é porque mereceu ser pobre. Ninguém está preocupado com isso. Não existe mais. E isso aniquila o sentimento de justiça social. Aceitam a própria miséria como um sentimento de culpa e com a esperança de terem um lugar no céu. Com um sentimento de culpa. Eles são os culpados. Essa tragédia, não só, como tu dizes, do individualismo, há aí um individualismo subjacente a tudo isso, não existe sociedade, a culpa não é repartida por todos, não existe sociedade, o que existe é o indivíduo completamente isolado e culpado. Se ele não tem sucesso, é porque é culpado. Isso é culpar o indivíduo pela falta de sucesso, ele só é absolutamente criminoso. É a dimensão individualista, não só a dimensão individualista, é atribuir um sentimento de culpa a quem essencialmente não tem culpa. Que culpa têm aqueles desgraçados que andam a catar no lixo os restos do lixo para sobreviverem? Que culpa têm eles? Quem tem a culpa são precisamente esses pastores burlões que sugam o dinheiro do povo, que não pagam impostos, que sugam o dinheiro do povo. E é toda a gente e todo o sistema, todos os bancos que levam 200% ou 1000%, chegam a levar 1000% de juros ao ano. Esses não são culpados da miséria do povo brasileiro? É absolutamente inacreditável, é imoral. A imoralidade está aqui. E eu lamento que isso não tenha
sido dito na campanha do Lula, que a imoralidade está aqui. Quando ele fala de família, é uma imoralidade aquilo que ele está a dizer, porque ele fala na família dele. A família dele é próspera. Ele procura o bem-estar da família dele e dos amigos dele. As outras famílias que estão na miséria, ele culpa essas famílias da própria miséria. Olha só, o Edu BH está falando também, né? Obrigado aqui pelo apoio, que existem pessoas, né? Até houve uma condenação ali pelo TSE que estão sendo acossadas para votar num determinado candidato e por empregadores, né? Então a situação é muito séria aqui no Brasil. E o que acontece? A gente pode projetar também, né? Claro, o nosso horizonte ele vai até o dia 30, porque a gente está em desespero. A verdade é essa, a gente fica com muito medo do que pode acontecer. Aqui na Europa a gente tem uma realidade. Olha, na verdade, a situação do Ocidente ela é muito difícil, porque aqui na Europa a gente tem uma explosão inflacionária e a conta da OTAN, do Otanistão, vai chegar aqui para a Europa Ocidental. A gente vai falar sobre isso depois. Já chegou, né? Na Alemanha, na França. Exato. E assim, a gente vai falar já. Mas é importante dizer também. A Inglaterra começou a acordar para a tragédia, que é... Eu quero ver, mas só que a Inglaterra a gente sabe que é uma extensão ali. É curioso, né? Antigos países colonialistas agora são colônias dos Estados Unidos, é uma coisa muito triste aí a gente colocar, a gente vai falar sobre isso. Mas assim, uma coisa importante aqui para ser dita é que como é que o Lula vai desmontar, gente? O orçamento secreto, as emendas do relator. Como vai toda a habilidade política do Lula vai ser requerida a partir do dia 1º de janeiro de 2023, claro, ele vai ser eleito, nós queremos isso. Olha, mas a margem, eu não imaginava que a margem pudesse cair porque o Henrique, não sei se a Lorelai, como é brasileira, estava lá, imagino que estava lá no Brasil em 2014. Eu não estava no Brasil, estava nos Estados Unidos, mas a vitória da Dilma sobre o Aécio, Henrique, foi de 3 milhões de votos, tá? A do Lula sobre o Bolsonaro no primeiro turno foi elástica, de 6 milhões, mas a gente não sabe se isso vai ser mantido, né? Qual vai ser a distância? Então, assim, o bolsonarismo, ele mostra que pode perder o seu líder, no sentido da derrota do Bolsonaro, mas ele não vai passar. É algo que está ficando. Como é que vocês veem a permanência da extrema-direita? Porque, olha, o Henrique, aí aproveitando para falar Henrique e Lorelai, o Victor Orbán gravou vídeo a favor do Bolsonaro. Nós temos a Giorgia Meloni na Itália, a Itália dos meus ancestrais, eu que me tornei recentemente cidadão italiano. É uma vergonha o fascismo voltar para a Itália, uma vergonha, porque lá em Milão está o túmulo do Mussolini e as pessoas vão visitar o túmulo do Mussolini e agora chegou uma fascista. Aqui em Portugal a gente tem o Chega. Na Polônia você tem extrema-direita, para não falar da Rússia também, com esse senhor Vladimir Putin, que é um direitista contumaz, os Estados Unidos com o Donald Trump. Então, uma escalada da extrema-direita no mundo. Então, como é que vocês veem aí a situação de um potencial governo Lula em face dessa institucionalidade que vai emparedá-lo a cada momento? Complicada essa situação. Porque, olha, eu ainda quero pegar e comentar aqui ainda uma situação. Quando você falou do rapaz, da pessoa que agora está colocada no mercado sem garantias trabalhistas, sem apoio nenhum do governo, ainda é levado, é tão cruel, é tanta maldade que a pessoa ainda fala, um empreendedor, ele não tem mais patrão, né? Ele não tem mais patrão, ele não tem ele nem beira. Eu peguei um Uber pouco antes de sair de Brasília e, por acaso, houve um pequeno acidente com esse carro. Aí ele tinha caído um poste, etc. Eu estava comentando isso outro dia. E o rapaz estava desesperado, porque ele estava pagando o carro, né? Então, ele falou, se eu não terminar essa corrida, eu não recebo. Né? Eles vão chamar, se a senhora comunicar, eles vão chamar outro carro, eu não vou receber, eu tenho prestação para pagar, eu não estou conseguindo juntar o dinheiro. Ele estava desesperado. Então, coitado, ele foi tentar desamassar a calota, sei lá, para não pegar na roda, para ele completar a corrida. Eu falei, eu espero, vamos junto, vamos nessa, eu não vou deixar o rapaz ali. Né? No desespero completo, um rapaz, coitado, e ele falou, eu preciso sustentar minha família e tal. Quer dizer, olha o desespero da pessoa. Se ele tivesse machucado, ele nem direito a nada. Ele não tinha direito a coisa nenhuma.
E tinha que continuar trabalhando machucado. Pelo contrário, Então, não só não tinha direito, como tinha de pagar a reparação do carro. e é claro, sozinho. Ele não Queria tem trabalho direito, e não tinha de tem pagar a condição reparação de do carro. nada. Exatamente. Então, o que acho fundamental agora era a nossa esquerda pegar nessa pauta e mostrar a realidade. Olha aonde que o Brasil está indo, olha o buraco que nós estamos nos metendo. Quanto ao Lula, ele ganhando a eleição, e eu espero que vença, eu espero que não haja nada que atrapalhe esse processo, porque tudo indica que é isso, e o Brasil merece isso, apesar dos pesares, apesar das nossas dificuldades estruturais e conjunturais, a gente merece sair desse atoleiro. A gente merece voltar aos patamares que estávamos quando o Lula saiu, quando o PT saiu do governo. Né? A gente merece isso. A gente chegou, a gente viu que era possível. Olha, eu acredito que a única liderança possível de fazer o bolsonarismo vai continuar. A gente agora viu que a extrema-direita no Brasil existe. Ela saiu do armário, ela se mostrou sua cara feia. E tem gente sendo iludida, achando que é um conservador. E não, você não é conservador, você é fascista, não tem outro nome. Não é? Então, é terrível que alguns religiosos, algumas pessoas, algumas lideranças comunitárias e de outra forma, ainda estejam atreladas a esse modelo conservador, que eles acham que é conservador. Então, olha, o Lula, não à toa, colocou o Alckmin como vice, está fazendo alianças com Marina Silva, com antigos adversários, porque ele consegue negociar, ele consegue conversar. Agora, eu acho que vai ser muito difícil, porque o Lula vai precisar tomar, medidas judiciais vão ser necessárias. Muitos desses que estão apoiando e que estão incentivando e incensando a extrema-direita, porque tem crimes a pagar. E o medo dessa gente é esse. As pessoas estão recebendo dinheiro de lavagem, de tudo mais, que é dinheiro vivo, né? Que é fácil de entrar. Então, isso tudo precisa ser investigado, isso tudo precisa ser colocado em pratos limpos. Os milhões, vamos conseguir? Milhões de dinheiro vivo. Nós só vamos conseguir se Lula for eleito. Não temos outro, não temos liderança, não temos outra possibilidade. Se o Bolsonaro entrar, isso vai se alastrar, vai milicianizar o Brasil inteiro, infelizmente. Mas eu não posso deixar de culpar também por haver uma segunda volta e por este resultado de agora, não posso deixar de culpar a campanha do Lula. Não posso culpar a campanha do Lula. Eles têm sido mal aconselhados. O Lula, por ele próprio, é uma pessoa conciliadora, é uma pessoa bondosa. O Lula é paz e amor. Por ele próprio, é paz e amor. Ora, isso contra lobos, ser cordeiro no meio de lobos, significa que é deixar-se ser comido pelos lobos. Ora, aquilo que ele está a ser é comido pelos lobos, porque, infelizmente, os conselheiros do Lula não estão a aconselhá-lo como devia. Eu dou exemplos, por exemplo, que tem sido repetitivo. O problema da corrupção na Petrobras. A corrupção na Petrobras sempre existiu. Sempre. A única diferença é que o Lula publicou leis que permitiram agora culpar... Ele não decretou sigilo de 100 anos. Ele não decretou sigilo de 100 anos. Ele fez leis que permitem descobrir, julgar e condenar os corruptos. Antes não. Antes não havia... Antes não havia corrupção, como com o Bolsonaro também não há corrupção. Porque ele faz sigilo, ele faz leis que impedem que a corrupção seja investigada, seja julgada e condenada. Isso, infelizmente, o Lula não lhe disse. Devia ter dito. Sempre houve corrupção. Haverá corrupção eventualmente sempre, porque em organizações desse género é muito difícil... quer grande, quer pequena corrupção, haverá sempre. O que é necessário é combater a corrupção para que ela cause... Não é escondê-la.
É o contrário, é enfrentá-la. Bolsonaro. Com ele não há corrupção. Porquê? Porque ele esconde. Ele abafa a corrupção. Ele publica leis que impedem a investigação da corrupção. Repare, isso não foi dito. Isso é essencial. Que foi o Lula que permitiu a recuperação desse dinheiro, porque ele publicou leis que permitiram a investigação e permitiram recuperar os milhões que o Bolsonaro diz que foram recuperados. Foram, graças à lei do Lula, porque se fosse com o Bolsonaro não se recuperava nada. Estava debaixo do tapete, Henrique. Estava debaixo do tapete. Isso não foi dito e eu lamento que isso não tenha sido dito. Lamento profundamente. Realmente, a gente não precisava estar passando por esse estresse agora. Não. É tão simples, é tão verdadeiro e tão simples. Isto é tão verdadeiro e tão simples que eu não compreendo porque é que isto não foi dito. Na verdade, Henrique, o Lula disse, ele disse isso no debate. Não foi dito assim, foi dito de uma maneira muito suave. Acho que não. É a velha máxima, né, Vassoler? Em Roma como os romanos, porque senão, como é que faz? Ele vai com flores e o outro vai com canhão, o negócio é meio complicado para o nosso lado. Olha, o que é... Vamos dizer assim, ó. Vamos pensar da seguinte maneira. Existem suspeições em relação ao número de votos de determinados candidatos em amplas regiões do Rio de Janeiro. Por quê? Essa é a situação. O Rio de Janeiro talvez tenha hoje a situação mais trágica de ruptura de institucionalidade já posta no Brasil. Porque existem várias regiões do Rio que já são ocupadas não pelo Estado brasileiro, quer dizer, pelo Estado milicianizado. Então, Henrique, e a Lorelai sabe disso, a gente teve um filme, o Tropa de Elite 2, mostrando essa realidade, né? Que foi a continuação do Tropa de Elite, né? O filme... O 2 é de 2010, o 1 é de 2007, do José Padilha, um diretor brasileiro. E aí, o que você mostrava? Os caras fazem um mapeamento demográfico do bairro, da região, e eles, vamos supor que o bairro lá tenha 50 mil pessoas, tá? Além da dominação estilo máfia, no esquema da milícia, que os comerciantes têm que pagar uma taxa, que as milícias controlam, né, questão de distribuição de gás, TV a cabo, internet, né? Tudo. Acontece o seguinte, eles passam um recado, Henrique, isso é muito sério, eles passam um recado de que, ó, nós vamos querer desses 50 mil, 40 mil votos aqui no candidato X. E ai se não tiver. Ou seja, quando a gente tem, e aí é importante dizer, o estado mais rico do Brasil, São Paulo, com a perspectiva de vitória, olha que coisa, né? Desde o fim da ditadura militar, São Paulo foi administrada pelo PSDB, que esmilinguiu, que acabou, está escangalhado, como se diz aqui em Portugal, que eu ouvi uma vez escangalhado, esse adjetivo é um adjetivo forte, que uma vez eu ouvi aqui em Portugal. Lá no Brasil a gente não usa tanto, mas que o PSDB já era, né? E teve 2 interregnos do PMDB, que hoje é o MDB da própria Simone Tebet. Fora isso, nunca houve um governo progressista no estado de São Paulo. Só que o estado de São Paulo pode passar da direita para a extrema-direita. E o Haddad fez uma pergunta importante no debate com o Tarcísio. Você vai trazer o orçamento secreto para o estado de São Paulo e a milícia para o estado de São Paulo? Por quê? Porque essa é uma garantia à brasileira do que o Viktor Orbán faz na Hungria. Porque havia debates, Henrique e Lorelai. Um amigo meu, uns anos atrás, mandou, não, porque veja bem, aquele fechamento de regime na Hungria não pode se dar no Brasil. Sempre a gente tem os sensatos que se descolam da realidade, que é um tipo psicanalítico de como você lida com medo, com desespero. Você se descola da realidade e fala, não, isso no Brasil não é possível. Entra em negação, né? Exato. A Hungria é um país... A Hungria é um país pequeno, isso conta. A Hungria cabe dentro do estado de São Paulo. É um país pequeno. E o que acontece? Você tem no Orbán eleições que não são livres, obviamente. Você tem um controle ali do legislativo pelo executivo e tudo mais. Você tem na Polônia, por exemplo, um aumento no número de juízes do STF e tudo mais, da Suprema Corte lá polonesa. O que pode acontecer no Brasil? Uma dominação territorial, sobretudo dos colégios eleitorais mais populosos, a gente está falando aí de Rio e São Paulo, do Sudeste, e aí você tem uma garantia de currais eleitorais via milícia. E, ao mesmo tempo,
um fortalecimento daquelas igrejas que são mais à extrema-direita, e aí eu estou sempre fazendo a ressalva daquelas que são importantes, que fazem uma socialização benéfica, mas para a gente ter uma estrutura, cada país tem a sua historicidade e pode conformar a extrema-direita nesse consenso internacional de extrema-direita para gerar o fascismo contemporâneo. Porque o fascismo Agora, acrescente a isso o Zema. O Zema está apoiando amplamente o Bolsonaro. O Zema é o governador, só para quem... Ele fez, inclusive, um jogo muito sujo, porque no primeiro turno ele parecia apoiar também o Lula, ele se descolou do Bolsonaro. Mas no segundo turno, ele, pronto. Se ele também bandear-se para esse lado, veja bem, aí fica Rio, São Paulo e Minas. Acabou. Olha, em Minas Gerais, parece, só para situar o pessoal de Portugal aqui, o Zema é o governador reeleito em primeiro turno nas Minas Gerais, no estado das Minas Gerais, que tem as cidades mais parecidas com Portugal, que são as cidades históricas. Que coisa maravilhosa que é Portugal e que coisa maravilhosa que são as cidades históricas de Minas Gerais. É lindo, lindo. A igreja, o barroco brasileiro, as igrejas em Portugal são monumentos à humanidade. E lá no Brasil também. António Lisboa fez que este senhor. António Lisboa, ele era de Lisboa. Exato, exato. Agora, eu quero trazer esse ponto. Então, assim, o fascismo clássico de há um século, porque as pessoas às vezes falam assim, mas Vassoler, como é que você fala de fascismo, sendo que o fascismo clássico era estatista no sentido de um planejamento keynesiano da economia? Gente, vamos historicizar as questões. Fascismo brasileira. Exato. Vamos historicizar as questões. O fascismo é o pitbull histórico do capitalismo, e à época você tinha uma União Soviética, então tinha uma esquerda anticapitalista, e a planificação central da economia pelo Estado era uma garantia de cooptação da classe trabalhadora contra a União Soviética, contra o bloco socialista. Hoje você não tem esquerda anticapitalista. Você pode ter uns grupos pequenos, né, que falam, nós queremos outro sistema. Não tem algo propositivo e pragmático na substituição de capitalismo, a não ser retoricamente. Então hoje o fascismo é ainda pior do que aquele horror de há um século, porque ele se uniu ao ultraliberalismo. Aliás, o que o neoliberalismo faz é gerar sociedades ingovernáveis, porque ele quebra redes de educação, de saúde, de previdência social, legislação trabalhista, ele quebra o tecido social, e só com ditadura, para administrar sociedades ingovernáveis. Então você coopta os mais pobres em rede de solidariedade, não de direitos republicanos, por meio de igrejas, solidariedade reacionária, a gente está vendo, e ao mesmo tempo você coloca tanque na rua, você faz a ditadura clamorosa. Apenas uma parte da sociedade, porque a maior parte da sociedade vive com fome. Então, não, aí é que tá. Quem vai se beneficiar? Vamos pensar o seguinte. Quem vai se beneficiar com a quebra do SUS? Gente, a gente vai gerar redes de hospitais que podem ser administrados por igrejas, e essa lógica vai fazer com que você tenha um rebanho infinito. Porque você vai quebrar a lógica republicana, de Estado laico, de direitos sociais, para transformar isso em textos de 2.500 anos atrás, do Velho Testamento, por exemplo. Então a gente está falando, cui bono. O Henrique, que é jurista, cui bono. Quem se beneficia? Né? Que é uma expressão latina muito recorrente no direito. Quem que se beneficia? Essa rede. Então, quando a gente entende isso, a gente percebe o perigo que o Brasil enfrenta. Porque e você viu o pronunciamento do Bolsonaro? Estado laico é uma ova. Exato. Só para terminar minha fala, o Viktor Orbán falou: o Brasil tem a possibilidade, Viktor Orbán, senhor ditador da Hungria, o Brasil tem a possibilidade, com todo respeito à Hungria, eu gosto muito do Sándor Márai, do Georg Lukács, eu admiro muito a cultura húngara, né? Tem a colocação do Chico Buarque no Budapeste, o húngaro é a única língua que o diabo respeita, que é uma língua, gente, de uma dificuldade tremenda, uma língua sensacional. Mas a Hungria é um país que, obviamente, não tem a potência econômica e geopolítica do Brasil, com todo respeito à Hungria. Então, assim, o Orbán falou, o Brasil tem a chance de se tornar a primeira democracia, né, cristã do mundo. Olha o que está sendo colocado. Olha a importância do Brasil e aí o dinheiro que a extrema-direita internacional colocando. Passo para vocês. Isso tem piada porque o Orbán é um ateu, reconhecido. É um cínico, um ateu. Aquilo que essas igrejas são...
São, Mas o até eles não têm, cinismo... têm cinismo. Mas eu gostava de falar ainda também do futuro do Brasil nesta perspectiva. É que a campanha do Lula também não acentuou uma parte importante do programa e do futuro que o Bolsonaro e o Guedes vão trazer ao Brasil. Na realidade, o Guedes e o Bolsonaro vão trazer ao Brasil cada vez mais liberalismo. Liberalismo é o que sucedeu na Argentina nos anos 90 com Carlos Menem, que foi preso, e Domingos Cavallo. Esse liberalismo em que é que consistiu? Na venda das empresas argentinas ao desbarato. Venderam por uma 10ª parte do valor do mercado nas empresas. A corrupção foi imensa. No Brasil está a suceder o mesmo. A Eletrobras, Petrobras, outras empresas têm sido vendidas ao desbarato. É curioso que isso não foi muito acentuado na campanha do Lula, mas é importante que se diga. A riqueza brasileira está a ser vendida ao desbarato. Porquê é que é desvendida ao desbarato? O Guedes não sabe o valor dos bens? Ele sabe o valor das empresas. Quem é que ganha com isso? Há alguém que ganha com isso. O Guedes deve saber quem é que ganha com isso. Como o Domingos Cavallo sabia quem é que ganhava com isso. O Carlos Menem sabia quem é que ganhava com isso. O Carlos Menem acabou com as costas na prisão. O Domingos Cavallo não foi linchado, só não foi morto pela população argentina, só não foi morto porque conseguiu fugir. O Menem foi para a prisão. O Domingos Cavallo não foi morto porque conseguiu fugir. Porque eles levaram a Argentina à miséria, à fome, ao extremo da corrupção. É esse o programa neoliberal que está a ser implantado no Brasil pelo Guedes. O Guedes é amigo do Domingos Cavallo. O Bolsonaro é o seguidor da política do Carlos Menem. É gente cínica, malvada. As questões têm que se colocar também moral. O Bolsonaro e a Damares têm falado, isto é uma questão de moral. É uma questão de moral. E eles são o exemplo do crime e da maior imoralidade que está a ser cometida contra o povo brasileiro. A fome, né? A fome. Eles estão a ser responsáveis, a imoralidade está neles. Eles são criminosos. E o crime está neles. Isso é importante que seja dito. Eles vão levar o Brasil ao caos. Mentem. O Guedes está a falar de um progresso económico. Não existe progresso económico no Brasil. No ano passado não existiu. Este ano não vai existir. Repare-se que, por exemplo, só comparando Portugal é uma coisa insignificante comparada com o Brasil. É 100 vezes menos que o Brasil. Repare-se que Portugal este ano vai crescer quase 7%. E o Brasil não vai... Eles dizem que teve um crescimento de 1,7%. Na verdade, a gente decresceu 1,2%. Portugal, com os problemas que a Europa está a ter, e Portugal não é produtor de commodities. O Brasil tem o petróleo que subiu astronomicamente, tem os alimentos que subiram astronomicamente, e mesmo assim nem o Brasil cresce. Porquê? Porque ele está a destruir a indústria, está a destruir o tecido económico do Brasil, está a destruir a chamada procura interna do Brasil. A procura interna, isto é, ele está a destruir a riqueza dos cidadãos brasileiros, a levá-los para a pobreza, e eles, sem dinheiro, não podem adquirir bens brasileiros. E outra coisa, Henrique, a fuga de cérebros, né? Porque como você começa a empobrecer a universidade... Isso é outra coisa. É uma coisa absurda. Também, nós estamos apagando a ciência. É algo importantíssimo. Repare-se, eles estão a levar, o caminho para que eles está a levar o Brasil está a levar, o Bolsonaro está a levar o Brasil para a falência, como sucedeu com o Domingos Cavallo e o Alberto e o Carlos Menem. Quando o Bolsonaro fala de que o Lula é amigo do Alberto Fernandes, mas o Alberto Fernandes não rouba. O Alberto Fernandes não leva o povo
argentino à fome, como levaram os amigos do Guedes e o seguidor do Carlos Menem, que é esse Bolsonaro. É importante que isso se diga para que agora, eu acho... concorde e não viva com ilusões, não viva com a ilusão da prosperidade dessas igrejas, da prosperidade. A verdade agora, é Henrique, eu acho que agora é o momento... O Bolsonaro e o Guedes estão a levar o Brasil para a desgraça, para a falência, que é esse o futuro do Brasil. Mas isso pode mudar. É preciso mudar só o rumo da campanha. Eu acho que a campanha do Lula tem que ser mais agressiva agora e ver se desperta mais pessoas para a gente ganhar mais votos e eliminar essa praga e varrer isso de forma definitiva. Mas é preciso que a campanha mas é uma correção de rumo, né, Vassoler? A campanha do Lula seja assertiva e que o Bolsonaro não diga impunemente na televisão, comparando com o Ortega da Nicarágua ou com o Alberto Fernandes da Argentina, e não diga da legalização da droga. A droga legaliza ele porque ele protege as milícias. Ele é que legaliza a droga. Ele é o protetor das milícias, que são os traficantes de droga. Nesse sentido, eu estou com o Henrique, viu? Porque o Lula está sendo muito pouco incisivo nos problemas. O Lula teria que ser mais incisivo. Ele falou nos debates, mas falou pouco. Agora, deveria falar mais. Clamando. Eu acho que nós, que somos de esquerda, estamos clamando por isso. Nós precisamos ter agora uma campanha esquerda. Mas nem se trata... Repara, por exemplo, uma pessoa como o Presidente da República Portuguesa, que é uma pessoa conservadora, mas é uma pessoa inteligente e com dignidade. E como é óbvio, ele não conversa com o Bolsonaro. Não é possível qualquer conversa inteligente com o Bolsonaro. Não é, e digna com o Bolsonaro. Como é óbvio, o interlocutor do Marcelo, que é uma pessoa inteligente, embora conservadora, é uma pessoa inteligente e digna, e eu digo isto e não votei nele, não votei nele, mas claro. É uma pessoa inteligente e digna. Portanto, ele faz parte de uma direita, de um conservadorismo democrático, né? Claro, uma direita civilizada. E aquilo que o Bolsonaro está a querer e o Guedes estão a querer é um recuo civilizacional do Brasil. Há dias falou uma brasileira, uma indivídua qualquer brasileira, dizia que queria regressar à Idade Média, que na Idade Média que era bom. É isso que eles estão a pretender fazer. De senhores e servos. O problema é que o Brasil está olhando para o abismo. É pena que ela não vá pelas ruas da Idade Média e não lhe mandem os pericos cheios de urina e de fezes para cima e de água vai. Ela então sabia o que era a Idade Média. E com o cheiro na rua, e com a peste, e a morte, e a fome. Não, um terço da população europeia é dizimada pela peste. Meu Deus do céu. Mas o que eu acho curioso... O Brasil, neste momento, está tomado por uma peste. O Brasil está olhando para o abismo. É muito perigoso o abismo olhar para ele. O Nietzsche costumava dizer que quem fica olhando muito para o abismo tem um abismo olhando de volta para ele. Presta atenção. Exato. Vassoler, mas não é só o Brasil que está olhando para o abismo, não é? Exato. A gente está aqui com uma hora de conversa e a gente eu acho interessante. Está vendo que a coisa está pior, não é? A gente tem também a situação aqui no continente europeu, então agora... eu gostaria de chamar para a segunda pauta aqui da nossa conversa, trazendo para vocês uma colocação do Boaventura de Souza Santos, que é um grande sociólogo aqui português, salvo engano da Universidade de Coimbra, que deu entrevista... Contemporâneo do Henrique, amigo do Henrique. É seu amigo? Olha só que legal, que bacana. Conhecido, não é para... Eu conheço, não sou propriamente... Mas é, né, Eu quero dizer a vocês que eu adoro... Sou muito grato a Portugal, faz quase 2 anos que eu moro aqui. A cidade de Coimbra, para mim, é um patrimônio da humanidade. A cidade de Coimbra é linda, linda. Olha que Portugal, gente, é um país maravilhoso. É difícil, né, Vassoler? É difícil, são muitas as cidades bonitas. O Henrique e a Lorelai estão no Porto, minha Nossa Senhora, é uma joia. Eu estou aqui em Braga, também é uma cidade muito bonita. Né? Braga. Mas, olha, eu vou dar esta informação. É que Lisboa e o Porto foram considerados pela Time Out, que é uma revista que indica os lugares
de turismo mais interessantes do mundo, como os 2 destinos melhores para o turismo na Europa. Olha só que maravilha. Olha, eu gosto muito de Coimbra, vou explicar por quê. Por causa da alta e da baixa. Em Lisboa, você tem a cidade alta e a cidade baixa, só que Lisboa é maior que Coimbra, então você tem uma impressão mais esparsa, como no Rio. Você olha para o castelo, você vê o castelo lá de São Jerônimo em vários lugares, você estando na Baixa em Lisboa, como no Rio você vê o Cristo. Agora, lá em Coimbra, você tem aquela impressão medieval. Olha lá, ali você tem uma impressão medieval sem estar na Idade Média, que é uma coisa boa, né? Você tem uma nostalgia sem estar lá, vamos dizer assim. Mas, bom, eu estou citando tudo isso... Num património arquitetónico, artístico, medieval, que foi preservado. Preservámos o melhor da Idade Média. Aí no Brasil destruiu-se. Aquilo que não, tinha... aí é muito sério. Aqui em Braga, verdade seja dita, eu fico triste com isso, parte do castelo foi destruída também. Aqui em Braga, infelizmente, a gente tem uma pequena parte do castelo que está preservada, porque tem o Jardim de Santa Bárbara aqui em Braga, é uma coisa belíssima que tem aqui em Braga. Mas, bom, eu estou citando tudo isso, né, porque o Boaventura de Souza Santos, numa entrevista recente, aí, 1 mês, 2 meses, para o Leonardo Atushi, com todo respeito a Porto Rico, hein, gente? Com todo respeito, eu não estou aqui desprezando Porto Rico, mas chamou a Europa, Boaventura de Souza Santos, tá, de Neo-Porto Rico dos Estados Unidos. A Europa Ocidental hoje é uma colônia, segundo Boaventura de Souza Santos, uma colônia dos Estados Unidos. E aí, quero colocar aqui para a gente conversar, né? Eu estava vendo outro dia, tem um Café Bariza aqui pertinho, onde eu vou tomar uma meia de leite. Meia de leite, gente, é o pingado do Brasil. De manhã eu vou tomar uma meia de leite. Já estão tirando imposto da gasolina aqui para mascarar a subida vertiginosa do preço do combustível aqui em Portugal. O almoço que às vezes eu vou numa esfirraria aqui perto, o almoço que custava, sei lá, 10 euros 2 meses atrás, já está com 15 ou 16 euros. A inflação está subindo galopantemente, né? Já não está dando mais para esconder. Eu vi a transmissão de rádio aqui em Portugal, uma senhora humilde, pela sua colocação, falando: até quando nós vamos pagar essa conta da OTAN? Aumento com gás da OTAN, aumento do combustível, os Estados Unidos surrupiando o mercado de gás da Rússia aqui da Europa e colocando seu gás de xisto liquefeito mais caro, 40% mais caro e tudo mais. Quais são as perspectivas? A gente tem um conflito se acirrando lá na Ucrânia, que não é com a Ucrânia, né? Obviamente nós temos OTAN / Estados Unidos contra a Rússia, a gente tem uma guerra por procuração sendo feita na Ucrânia, o povo ucraniano sofrendo de forma atroz, é claro. E a gente tem essa perspectiva. Como é que vocês veem a perspectiva de que governos podem começar a ser questionados, pode haver sublevação popular? A Europa não está acostumada, desde 45, a população europeia não está mais acostumada à pauperização. Você tem um continente de classe média que vai se pauperizar. Se a indústria alemã for ao colapso, você imaginar que a população alemã vai fazer aquecimento a lenha, inclusive para cozinhar, é uma coisa indizível. A Alemanha é um país de classe média e média alta. Caríssimo viver na Alemanha e os salários são muito, muito altos. Como é que vocês veem essa perspectiva? O Henrique como europeu, como português, e a Lorelai também moradora aqui de Portugal, aqui na Europa. Eu gostaria de fazer uma perspectiva histórica para se compreender também. Eu concordo com aquilo que disse o Boaventura de Sousa Santos sobre o facto de a Europa estar a comportar como uma colónia dos Estados Unidos. Mas nós temos que ter uma perspectiva histórica das coisas. É que a Europa olha para a Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos foi importantíssimo para derrotar o nazismo. Para derrotar Hitler e Mussolini, que agora estão a chegar ao poder. Mussolini já chegou ao poder por interposta pessoa. E estão os neofascistas, novos fascistas, Orbán, o indivíduo da Polónia, agora Meloni na Itália. Meloni na Itália, e agora até na Suécia há um governo conjunto com os neonazis. Inacreditável. Suécia. Algo de completamente impensável. Só fazer um parêntese, rapidamente.
Quando eu penso que uma das social-democracias, eu sou um social-democrata, quando eu penso que uma das talvez a mais avançada social-democracia do mundo, agora tem neofascistas, eu realmente perco a fé na humanidade. Quer dizer, uma população altamente educada como a população sueca. Primeiro que na pandemia já foi uma vergonha o que aconteceu na Suécia, foi uma vergonha. E agora os neofascistas chegaram lá. Quer dizer, a gente perde a fé na humanidade. Quer dizer, você educa uma população, você dá um nível de vida maravilhoso em comparação com qualquer país do mundo. A Suécia é um exemplo de social-democracia para o mundo e agora tem neofascista chegando lá. Realmente é duro. Às vezes você perde a fé na humanidade. Sim, mas eu queria contextualizar a realidade atual. E a realidade atual deriva da Segunda Guerra Mundial. E a Europa ainda está prisioneira da Segunda Guerra Mundial, em que... Só uma colocação, Henrique, eu ia fazer também, mas o Marcos colocou. Tudo bem, você falou da importância dos Estados Unidos, mas obviamente não nos esqueçamos que os verdadeiros vitoriosos na Segunda Guerra foram os soviéticos. Quem derrotou o nazismo de verdade e perdeu 27 milhões de vidas foram os soviéticos, né? Só para colocar isso. Que é muito foi Stalingrado e Kursk na Ucrânia que derrotaram. E Kursk. A Batalha de Tanques de Kursk foi a maior batalha de tanques de todo o mundo e que saudou-se numa derrota estrondosa do nazismo. Kursk na atual Ucrânia. Agora, mas isso é verdade, mas a verdade é que os Estados Unidos, isso não podemos negar, deram um contributo importante para a derrota do nazismo. O plano Marshall, depois da Segunda Guerra, para evitar a comunização, o Exército Vermelho estacionar os tanques aqui na Península Ibérica, os Estados Unidos mandaram o plano Marshall, né? Europa. O grande problema é que a Europa ainda está prisioneira da Segunda Guerra Mundial e pensa que os Estados Unidos é que a vão salvar. Não salvam nada. Em primeiro lugar, qualquer guerra hoje não tem nada a ver com a Segunda Guerra Mundial. Uma guerra hoje seria uma guerra à distância, uma guerra intercontinental. Não tem nada a ver. Os americanos nem tempo tinham para vir cá. Eles tinham tempo para enviar os mísseis de defesa. Não têm sequer. Para defender a Europa. Não tem. É um erro colossal da Europa em termos estratégicos de pensar que os Estados Unidos é que a vão salvar. Em segundo lugar, a Europa cometeu um erro gravíssimo por culpa dos Estados Unidos, que a Europa podia ter permitido a integração, e devia ter permitido, a integração da Rússia na União Europeia, que a determinada altura Putin quis integrar-se na União Europeia, e por pressão americana, a Rússia não se integrou na União Europeia. Porquê é que os americanos não quiseram? Porque tinham um continente economicamente poderoso que lhes podia fazer frente. E então o que estão a fazer é empurrar a Rússia para os braços da China. A Rússia, vamos lá ver, a Rússia é uma potência, será uma potência secundária sempre. Ela é uma primeira potência em termos militares, mas em termos económicos e sociais é uma potência secundária. A Rússia tem 150 milhões de habitantes, tem muito menos habitantes do que o Brasil. Muito menos. E as terras cultiváveis da Rússia são menos que as do Brasil. As pessoas não pensam nisso. Portanto, a Rússia... riqueza, muito mineral, muito gás, muito petróleo, né? Isso, a Rússia é uma potência nesse sentido. É uma potência nesse sentido. Mas isso é transitório. O gás, o petróleo, o mineral não é a riqueza do futuro. Não, a riqueza do futuro é o pensamento, é a ciência. Isso é que é a riqueza do futuro. É a educação, é a ciência, é a cultura, é a técnica. Não são as matérias-primas. E a Rússia nunca terá hipótese de ser uma grande potência, até por causa da população. Repare-se, nem sequer comparado, como é óbvio, a China será a grande potência a curto prazo. Em termos de paridade do poder de compra, a China é a maior economia do mundo neste momento. Em termos de valores nominais, são os Estados Unidos, porque têm aquelas máquinas de fazer dinheiro a trabalhar e fazem dinheiro aí a torto e a direito. Mas em termos de paridade do poder de compra, a China é, de longe já, a maior potência económica mundial. E aquilo que a Europa fez
foi por pressão americana, foi atirar os Estados Unidos, ou melhor, atirar a Rússia para os braços da China. A Rússia poderia perfeitamente democratizar-se, poderia repare-se que no início Putin tinha... ele está agora a encaminhar-se para a direita, porque ele, de certo modo, foi empurrado para a direita. E foi a Europa, e foram particularmente os Estados Unidos, que empurraram Putin para a direita. São muito culpados nisso. Putin é um protofascista, não tenho a mínima dúvida, mas em grande parte empurrado pela própria Europa, que aquilo que pretendeu, e os Estados Unidos, aquilo que pretenderam, foi destruir a Rússia. Foi destruir a Rússia. Aquilo, o fim, não só o fim da União Soviética, mas também as pretensões de destruir a própria comunidade de Estados independentes, que surgiu depois da União Soviética, não é? Foi destruída também. Tudo isso foi destruído. Aquela comunidade que estava unida, apesar do fim da União Soviética, manteve-se unida e, por pressão americana, acabou por se fragmentar. E agora os Estados Unidos estão a procurar fragmentar o que resta da Rússia. Ora, a Rússia está a defender-se. E mais, quando em 1990 acabou a União Soviética, aquilo que foi garantido é que a OTAN, a NATO, portanto a OTAN, nós aqui dizemos NATO, a OTAN não se expandia para os antigos países da União Soviética. Não cumpriram os acordos que estão escritos. Estão escritos. Os americanos são os mentirosos, estão escritos os acordos, eles comprometeram-se a isso. Não cumpriram acordos. A OTAN expandiu-se para leste, ocupou os países da antiga União Soviética, a Polónia, a Hungria, a antiga Checoslováquia, a Roménia, tudo isso faz parte da OTAN. Isto é, a OTAN cada vez mais criou um colete compressor da Rússia. E queria agora saltar para a Ucrânia, que em 5 minutos, colocando armas como queria a América, colocando armas na Ucrânia, em 5 minutos, sem possibilidade de resposta, Moscou e as principais cidades russas estavam completamente destruídas se houvesse mísseis americanos na Ucrânia, como pretendiam os americanos e como pretendeu esse indivíduo que se diz democrata, que não é nada democrata, não tem nada democrata, que é o Zelensky. O Zelensky é um ditador, ilegalizou partidos, perseguiu adversários, continua a perseguir adversários, quem não é contra ele é eventualmente assassinado, inclusivamente. Quem é contra ele é assassinado. Portanto, ele persegue adversários, ele é tudo menos um democrata, e aquilo que o Ocidente defende é algo de absolutamente indefensável em termos morais e em termos de sobrevivência da própria Rússia. Eu compreendo as tentativas de defesa dos russos. Claro que não deixo de condenar uma invasão, tudo isso, e sobretudo aquilo que me impressiona é o sofrimento do povo ucraniano. O Zelensky devia saber em que metia o povo ucraniano. E a Europa, ao apoiar isso, devia saber em que metia a própria Europa. Porque é a Europa quem está a sofrer. E é curioso, isso é de interesse tanto da América, dos Estados Unidos da América, como da Rússia. Neste momento a Europa está a servir de bola de ping-pong, como costumamos dizer, entre a Rússia e os Estados Unidos da América. Está a ser esmagada por ambos. É de interesse de ambos. Aliás, o Trump dizia, e muito bem, que era o pensamento da América, isso é verdade, que a Europa não era amiga, era uma adversária. Porque é uma adversária em termos económicos. Porque o euro faz, frente ao dólar, a invasão do Iraque,
ocorreu não pelas armas de destruição maciça, que isso sabia-se que era mentira, não pelo ditador que lá estava, o ditador de Bagdad, que ditadores há por todo lado e são muito bem apoiados pelos Estados Unidos. A invasão do Iraque ocorreu por uma razão. É que o ditador do Iraque disse, e estava para fazer isso, fazer as transações do petróleo iraquiano não em dólares, mas em euros. E foi isso que o pôs em desgraça. Porque se não fosse isso, os americanos continuavam a apoiá-lo, fizesse ele o que fizesse, matasse quem matasse. Como apoiam o regime criminoso da Arábia Saudita. Mas agora a Arábia Saudita já está a ver que os americanos estão aí para segundo lugar, e já se está a colar à Rússia e à China os novos poderes emergentes. Não só isso, agora a Arábia Saudita está interessada em ingressar nos BRICS. Pois, também com isso. E o que não é de todo mal. A maior é o leque da multipolaridade, não é? A gente está a juntar. Repare, aquilo que os Estados Unidos e a Europa estão a fazer é este milagre de gajos como os tipos da Arábia Saudita, que são ultra-religiosos, a juntar-se com os ateus da China. Não, Isto Henrique, inacreditável. nós estamos vivendo uma pessoa... A estupidez do atual governo americano, do poder americano e a estupidez dos poderes europeus é tanta que não estão a perceber o buraco em que se estão a enfiar. Mais, os Estados Unidos são um país decadente e que não tem a mínima hipótese perante a China. E não tem por várias razões. A primeira delas é aquilo que nós já falámos já em relação ao Brasil, que é um país ignorante, com um grau de ignorância inacreditável. Eu tive os meus filhos nos Estados Unidos e eles estiveram lá. Uma fez a especialização num local mais avançado do mundo, em que não havia americanos. Os únicos americanos que havia eram empregados da secretaria, porque professores, alunos, eram todos estrangeiros. O meu filho esteve a dar aulas em Pittsburgh de computadores. 75% de professores e alunos eram estrangeiros. A ignorância. A minha filha diz que as televisões portuguesas, que nós achamos desprezíveis, uma TVI ou uma SIC, que nós achamos desprezíveis, comparadas com as americanas, são o supra-sumo em termos culturais. Diz que as televisões americanas são uma coisa absolutamente repugnante e completamente acéfala, destinada a embrutecer os americanos. Os americanos estão embrutecidos pelo poder económico, pelo poder da finança e pelo poder... Porque neste momento quem manda na América é a finança, é Wall Street e o negócio das armas. Porque o negócio das armas vive à custa do governo americano. Eles dizem... Mas é o que é isso que nós estamos vendo agora? Veja bem, o mundo estava discretamente, mas estava em paz, né? Aí eles começaram essa guerra por procuração. Arrumaram um Odorico Paraguaçu, que é o Zelensky. Tem um Odorico Paraguaçu no Brasil. Quer dizer, eu não gostaria de ofender o Odorico Paraguaçu, que era muito mais inteligente, muito mais sagaz do que o... É muito mais piada do que este. Claro. Agora, o que a gente está vendo? E ele... O que assusta é ele fazer todos os movimentos, ele ser um títere, ele ser um marionete. Ele não pensa no próprio povo. É isso que me assusta. E está levando mais gente a entrar nesse conflito. Está fazendo uma coisa que tem uma dimensão que não precisava. Completamente desnecessário. Você vê até o Irã enviando agora drones e mísseis para a Rússia. Não é? Que tamanho vai tomar isso? Quantas pessoas mais vão tomar isso? A China já está cuidando de se proteger, já está investindo em material bélico também, porque está todo mundo se sentindo num grau de insegurança tão grande que as pessoas que não pensavam nisso, que tinham outro nível de preocupação, começam também a falar, espera aí, eu preciso, vai sobrar para mim em algum momento.
porque já Taiwan e China já foram motivo também de certa instabilidade, provocado sempre pelo mesmo ator, que é sempre quem ganha com esses conflitos, porque vive de vender material bélico. Complexo militar. É claro. E aí, quando é que a gente vai ter um tribunal realmente internacional que vai ser capaz de julgar e culpabilizar os verdadeiros culpados e causadores das tragédias mundiais? Quando é que a gente vai ter isso? Será que a gente vai viver para ver isso? As Nações Unidas, a ONU, as Nações Unidas, são um exemplo de total ineficácia. Total ineficácia, paralisia, cegueira, seja o que for que você falar, vai caber, provavelmente vai caber para eles. Mas a gente precisava de ter uma nova ordem mundial, já que essa já foi totalmente mexida e remexida, foi virada no avesso, o mundo está uma loucura, a gente precisa pensar em mecanismos de defesa das nações, dos povos, das pessoas, porque as pessoas é que estão sendo deslocadas, perdendo tudo e todos, perdendo suas famílias, suas referências. Eu vim para cá e Vassoler, de livre e espontânea vontade, mas já é custoso deixar o nosso país, não é? É claro, a gente tem afetos, claro. Agora, imagina você ser forçada a sair no meio da noite com a roupa do corpo, sem saber o que vai ser de você. Será que está tão difícil de compreender o que está acontecendo com esses países? E será que não há o que se fazer, uma mobilização mundial pela paz? Alguma coisa que chame a atenção, que desmascare esses atores, finalmente, né? E que mostrem o real interesse dessas pessoas e que, no final das contas, isso seja evitado, um conflito maior, a gente está chegando à extinção da humanidade. O cinismo americano é algo terrível. Repare-se. Pois é, mas acontece que há a invasão e anexação de parte da Ucrânia. Pois. Mas, curiosamente, essa parte ocupada é de maioria russa. Ah, pois é. Mas isso é um mero detalhe. Claro, isso não é pensado. E a Crimeia foi dada à Ucrânia no momento de bebedeira do Khrushchev, também é outro detalhe. Mas agora... O Khrushchev ele próprio era ucraniano, né? Então, e a Ucrânia era a segunda maior república socialista soviética da União Soviética, então eles, obviamente, é o famoso... Uma vez eu recebi um livro de presente de aniversário, o amigo meu que me deu o livro falou, olha, esse presente para você e para mim, depois você vai me emprestar esse livro. Então, assim, eles imaginavam, eles estavam dando um presente para a própria União Soviética e tal. Mas, assim, só para fazer uma historicização aqui, o Henrique trouxe aspectos importantes, assim, o Vladimir Pozner, vocês podem procurar na internet, Pozner é Pozner, que é um jornalista ocidental que passou anos, desde a época da União Soviética, meados da década de 80, ele fala russo fluentemente, é um ótimo jornalista. Ele tem um vídeo na internet, está em inglês, mas talvez haja legendas em português, How the United States Created Vladimir Putin. Como os Estados Unidos criaram Vladimir Putin, que é o que o Henrique estava colocando com muita propriedade. O que acontece? Desde o século XIX, a doutrina geopolítica estadunidense, do imperialismo estadunidense, né, da dimensão da inserção dos Estados Unidos como agente global, até então a Inglaterra era o maior império que havia, mas os Estados Unidos já estavam despontando desde a sua independência como um país ali que surgiria como força mundial, era a dimensão de que existe um outro país e um outro bloco territorial que ameaça a soberania dentro de uma dimensão de destino manifesto. O que é isso, gente? É essa dimensão que existe na Rússia, com uma perspectiva russa, de um messianismo russo, tá? Até aqui em Portugal já houve também uma dimensão messiânica, a gente tem essa dimensão do sebastianismo. E do padre António Vieira, que é muito brasileiro também. Então, a gente tem, nos Estados Unidos, é muito forte essa dimensão de que o país tem uma missão civilizacional. O que os horrores da colonização europeia e da atuação estadunidense já fizeram para o mundo,
sabem as populações originárias do continente americano que foram dizimadas pela colonização. Mas essa dimensão civilizacional dos Estados Unidos é uma dimensão de imantação teocrático-teológica da política. Então, isso é muito importante para entender que existe uma legitimação civilizacional do Destino Manifesto, que a população cristã estadunidense tem uma missão no mundo. E aí tem uma dimensão que é a seguinte: a Eurásia, que é o maior bloco de terra do mundo, é uma ameaça, tal como está configurada, para os Estados Unidos na sua doutrina geopolítica desde o século XIX. Tá, gente? Desde o século XIX. Leia um livro de um autor chamado Andrew Ribko, sobre a guerra híbrida. Andrew Ribko. Depois eu coloco o nome dele aqui para vocês, que ele pega o Mackinder, ele pega autores da geopolítica dos Estados Unidos do século XIX para mostrar: não há possibilidade de a direita histórica dos Estados Unidos em política externa radicalmente imperialista aceitar a existência de um bloco tão forte como a Eurásia, que agora está se configurando cada vez mais, que para eles pode fazer face aos Estados Unidos. Mas vamos pensar o seguinte: o território dos Estados Unidos é formado por expansão de pilhagem de guerras. Então, o Texas até a Califórnia, né, das 13 colônias até a outra ponta do Pacífico. O território da Rússia é fruto da expansão imperial do czarismo. Depois a União Soviética conforma uma outra determinação e a perda territorial. A China tem mais de 50 línguas, assim como a Rússia tem mais de 100. A Rússia e a China são países plurinacionais, pluriétnicos e plurirreligiosos. Os Estados Unidos apostam nesse esfacelamento da Rússia, territorial, regional, cultural, para fazer guerras híbridas na fronteira ali da Rússia e da China, levando a OTAN até a Ásia, para quebrar essa dominância, para quebrar esse bloco do Pacífico. Então, estou dizendo isso por quê? Porque quando tem um outro... eu vou colocar esses dados aqui para vocês. Tem um outro canal do YouTube, do Yuri Dud, que é um jornalista esportivo e jornalista russo, que entrevista figuras intelectuais da Rússia, crítico ao Vladimir Putin. Ele entrevistou um ex-adido diplomático russo na Grécia, o Baumov, que é um intelectual importante ali, que ele falou assim: faltou aos Estados Unidos um plano Marshall para a Rússia no fim da União Soviética. Essa colocação ela é mais teórica do que geohistórica e geoprática. Por quê? Porque a Rússia, os Estados Unidos viram a oportunidade, a despeito de o Boris Yeltsin se ajoelhar no Congresso dos Estados Unidos, falando que não queria mais guerra com os Estados Unidos, a despeito de o Boris Yeltsin abrir, quando os Estados Unidos abriram para a inspeção russa o seu arsenal nuclear? Nunca! Mas a Rússia fez isso. E o que ganhou em troca? Ganhou que as indústrias, que eram estatais soviéticas, foram pilhadas por magnatas, choque ultra neoliberal, pauperização radical da população, a máfia tomou conta, fez supervisão das cidades na década de 90, e a Rússia foi humilhada. Essa é a dimensão. Por quê? Porque não há... quando o Putin chega ao poder em fins da década de 90 e vai conversar com o Bill Clinton, que era o presidente à época dos Estados Unidos, ele pediu para entrar na OTAN. Ele pediu para entrar na OTAN. Porque à época, vocês vão se lembrar, depois teve o ataque, porque a Rússia tinha passado pela as duas guerras da Chechenia, que a gente chama de Chechênia, né? Pelo menos lá no Brasil fala Chechênia, mas em russo, Chechenia. Essas duas guerras haviam acontecido. E havia causa comum, dita comum, do terrorismo. Claro que o complexo industrial, financeiro, militar dos Estados Unidos, fim da guerra, que rei morto, rei posto, fim da Guerra Fria, precisa de novo motivo para guerras, acha um novo motivo no terrorismo para continuar drenando recursos da população dos Estados Unidos para os seus interesses privados. Mas não há possibilidade de os Estados Unidos, e ainda mais agora ameaçados econômica e militarmente pelo bloco do Pacífico e sobretudo pela China, transigirem com a existência de um bloco do Pacífico forte. Então, não há possibilidade de um plano Marshall para a Rússia, a não ser que a Rússia seja desmembrada, seja desintegrada. Enquanto vocês estavam falando, notícia fresquíssima aqui desse momento, a Rússia declarou, Vladimir Putin declarou, estado de emergência nos territórios ocupados agora a leste da Ucrânia, a guerra está sendo levada para dentro da Rússia, isso é perigosíssimo para a existência mundial e para evitar uma guerra nuclear.
Há pessoas que especulam que isso é um blefe da Rússia. O Putin já disse que não, e ninguém quer pagar para ver, mas a questão é muito séria. E aí a gente chega a um ponto que é o seguinte, né? Quando a gente faz ali na guerra do século XVII, o Tratado de Westfália, que é uma região hoje ali do antigo Império Prussiano, o realismo político com a assunção de que o Estado-nação é a entidade máxima do direito e a Organização das Nações Unidas, sobretudo após a Segunda Guerra, traz um concerto de países, um concerto multinacional, para evitar as guerras mundiais, são derivadas da Westfália, a gente só vai chegar a uma nova Organização das Nações Unidas com multilateralismo, mas a multipolaridade. Mas, infelizmente, a reorganização mundial, em termos históricos, ela é parida pela guerra. E, nesse momento, os Estados Unidos não querem vender barato a sua hegemonia desde 45, sobretudo desde 91, que foi inequívoca. Então, a gente arrisca aí um conflito em escala mundial, né? A gente vê a declaração do Guterres, o exército russo vai ser aniquilado se jogar uma bomba nuclear na Ucrânia. Mas, peraí, que história é essa de exército russo aniquilado? Como o Henrique colocou, a guerra não é mais a convencional. A aniquilação de um exército não significa a aniquilação do arsenal de ogivas. Então, aí é que está essa questão. Então, eu faço essa contextualização. A guerra atual não é mais a guerra convencional. A guerra atual é uma guerra do espaço, é uma guerra intercontinental. E não há mais esta amostra, este combate entre homens que está a ocorrer na Ucrânia é um resquício das guerras antigas. A verdadeira guerra atual, que não existe. Neste momento não está a haver uma verdadeira guerra atual, porque a verdadeira guerra atual, se existir, é uma guerra intercontinental, é uma guerra hipersónica, é uma guerra de satélites, e nada do que nessa guerra, se isso acontecer, e esperamos que não aconteça, que isso seria a destruição da humanidade, a guerra atual, ou a guerra da Ucrânia, não é uma guerra atual, é uma guerra antiga. E eu volto atrás ao cinismo dos europeus e dos Estados Unidos. Estamos a falar do messianismo dos Estados Unidos, mas isso veio da própria Inglaterra. O Rudyard Kipling já falava no fardo do homem branco. White Man's Burden. O fardo do homem branco do Rudyard Kipling. E ele dizia... Lamentável, obviamente lamentável, né? Mas o que é que ele dizia? Um grande autor, mas nessa concepção radicalmente lamentável. Mas o que é que ele dizia? O homem branco tinha o dever, tinha o fardo, era um sacrifício enorme, de civilizar os não civilizados, nomeadamente a China. O que é que foi a civilização da China? Foi, nas duas guerras do ópio, a Inglaterra e a França e a Alemanha juntaram-se para obrigarem os chineses a consumirem droga. Que moral tem o Ocidente para falar de direitos humanos e respeito à dignidade humana para alguém, né? Que é para alguém. Foram guerras em que a Inglaterra, a Alemanha, a França, sobretudo, e a Inglaterra e a França se uniram para forçar o Império Chinês, o Império do Meio, a consumir ópio, a consumir droga, a drogar-se, para enriquecer os comerciantes ingleses e franceses e alemães. Isso é moralidade. E mais, isso é puro cinismo. Isso é puro cinismo do Ocidente. É o cinismo a Bolsonaro. É o cinismo a Bolsonaro. É cinismo do Ocidente. Mas com que legitimidade é que os Estados Unidos falam agora da invasão russa? Isto para além das populações em causa serem russas, e se discutir sobre a invasão, se não houve invasão, sem dúvida nenhuma. Mas a verdade é que as populações são russas. Mas que legitimidade é que têm os americanos para criticar isso quando eles apoiam Israel no desmembramento da Palestina, na destruição da Palestina, na conquista dos territórios ocupados pelos palestinianos? Então, só para colocar um ponto assim bem pontual. Com uma diferença, é que os israelitas ocupam
territórios palestinianos e que os palestinianos querem como seus. E a Rússia está a ocupar Henrique, só para colocar um ponto bem pontual mesmo. Mas que as populações do Donbass e da Crimeia querem, que são russas, querem integradas na Rússia. Só um ponto assim, bem pontual, e depois já te passo a palavra de novo. No Brasil a gente fala palestino, né? E aqui em Portugal fala palestiniano. Gente, é muito rico ver a diferença vocabulária entre Brasil e Portugal, é maravilhoso descobrindo isso. Mas só um ponto. O Henry Kissinger, né, o antigo teórico, que foi secretário de Estado dos Estados Unidos, esteve por detrás do golpe de Estado no Chile e tudo mais, é um absurdo. Ele viu, a despeito de eu ter toda a repulsa política por esse cidadão, eu tenho que admitir a sua competência como estadista, tá? Feita essa ressalva, eu discordo radicalmente do senhor Henry Kissinger em tudo. Só que o que ele viu, não dá para ter um bloco muçulmano, pensamento do Henry Kissinger, da ponta do Marrocos até a Indonésia. Vocês têm a dimensão da disseminação do Islã? É uma das disseminações religiosas e, na verdade, culturais mais bem-sucedidas da história da humanidade. O Islã é do século VII. E o Islã é quase maior do que o cristianismo. Vocês terem ideia. O cristianismo tem 2000 anos. O Islã é do século VII. E aí você pega do Marrocos até a Indonésia, você tem norte da África, singrando toda a Ásia para chegar ao Sudeste Asiático, países muçulmanos. O que o Henry Kissinger vai lá e coloca no meio desse, faz um enclave no meio desse negócio? Israel. Então, é uma criação que foi, a gente tem toda a história de Israel ali colocada, com o lobby que foi feito pelos intelectuais e partidários do sionismo. E vejam, é importante dizer que o sionismo tem um problema de nascimento, que era falar um povo sem terra, uma terra que não tem povo para um povo sem terra. Não tinha povo como? Os palestinos estavam lá. O que é isso? É um absurdo. Né? Eu tenho ascendência judaica por parte de pai, mas eu consigo, obviamente, ver essa questão analisar terrível aí. Não é? Analisar com clareza. E a gente sabe que tem um lobby, né, que junto à Inglaterra. Agora, só para colocar esse ponto, já te devolvo, Henrique, só para terminar esse meu raciocínio. A Ucrânia, para o Kissinger, vamos guardar as diferenças, ela tem uma cabeça de ponte parecida com Israel no Oriente Médio. Porque a Ucrânia é a chave para a Eurásia. Vocês percebem? O Henry Kissinger falou que os Estados Unidos deveriam mexer com a Ucrânia. Coisa que ele fez lá em Israel, né? Coisa que ele próprio fez em Israel. Mas então a gente percebe geoestrategicamente essas questões. Só isso. É só esse ponto que eu queria colocar. Já agora, eu gostaria de frisar que o problema não é só uma questão de geoestratégia, é uma questão de dinheiro. É uma questão de dinheiro, porque... Mas veja só, desculpa, o lobby do petróleo, que é árabe, é boa parte árabe nos Estados Unidos, também tem dinheiro. Vamos pensar o seguinte, o lobby do petróleo é poderoso. Por que os Estados Unidos não mexem com a Arábia Saudita? Porque a família saudita é a mais rica do mundo e tem um lobby poderosíssimo lá. A questão é, eles não querem que o Islã forme um bloco homogêneo. Então, a questão econômica é importante, mas se fosse ela por si só, o lobby do petróleo é poderosíssimo. E a Arábia Saudita é um parceiro histórico dos Estados Unidos, né? Mas eu vou falar do lobby económico, eu queria falar do lobby económico que está subjacente ao nascimento do Estado de Israel. A chamada Declaração Balfour, do Ministro dos Negócios Estrangeiros, em 1916, na Primeira Guerra Mundial. Por que é que ele fez essa declaração? Isso foi uma contrapartida aos financiamentos que os banqueiros Rothschild e Montefiore fizeram ao esforço de guerra da Inglaterra na Primeira Guerra Mundial. E em troca desse financiamento, isto foi um negócio, em troca desse financiamento, esta é a verdade, é que foi a Declaração Balfour, a célebre Declaração Balfour, do ministro Balfour da Inglaterra durante a Primeira Guerra Mundial, que levou, então, à criação do Estado de Israel. Mas eu queria falar, eu voltava para trás para falar da Palestina. Repare-se que os Estados Unidos apoiam a invasão dos territórios palestinianos e a anexação.
quando os palestinianos não querem. Mas os outros são russos e até querem. Pois é. Que legitimidade. Mais, a Europa e os Estados Unidos destruíram a antiga Jugoslávia. Fizeram algum referendo para destruir a antiga Jugoslávia? E a OTAN bombardeou Belgrado, capital da Sérvia. Tive lá e você fala dos Estados Unidos para os sérvios lá de Belgrado, eles querem morrer. Bombardeou Belgrado durante 76 dias, aterrorizando, matando impiedosamente a população. E a cidade é muito bonita, tem uma catedral ortodoxa lá maravilhosa, maravilhosa. Olha, Sarajevo, Dubrovnik, a Pérola do Adriático foi bombardeada. Eles não aprendem que é curioso que quando o Biden chegou ao poder, ele fez um discurso interessante. Ele diz que a partir de hoje os Estados Unidos vão governar, vão liderar o mundo, não pelo exemplo do poder, mas pelo poder do exemplo. Ele está a fazer exatamente o contrário. Aquilo que eles estão a fazer é tentar liderar o mundo, que já não lideram nada, eles não lideram nada, nem eles próprios se lideram eles próprios, eles não sabem para onde caminham. Os Estados Unidos está a caminhar para um abismo interno, está a caminhar para a fome. A miséria nos Estados Unidos é absolutamente inenarrável. A decadência das infraestruturas americanas é absolutamente inenarrável. O problema é a América determinar e a Europa baixar a cabeça. Estão faltando lideranças para peitar, para mostrar a sua autonomia, sabe? A sua soberania. Estão faltando lideranças que não baixem a cabeça. Agora você vê Finlândia chegar também agora e falar eu quero, também estou afim, Suécia. O que está acontecendo? Olha, eu estava me lembrando de Cuba. Cuba agora que está fazendo uma campanha pela globalização da solidariedade, Cuba também foi empurrada para a esquerda por culpa dos Estados Unidos. Não é? Quem lhe deu, no início, quando eles pediram, quando Fidel Castro pediu ajuda aos Estados Unidos, lhe deram uma banana. Quer dizer, isso é uma expressão brasileira, tá, Henrique? Não deram literalmente uma banana. Mas... Deixa eu fazer assim para o lado para não fazer para vocês. Dar uma banana é fazer esse símbolo aqui. Eu estou fazendo para o lado para não fazer para vocês, tá? Obrigada. Então, quem acaba jogando e depois vira desafeto, eles jogam com as nações, eles jogam com os povos ao seu bel prazer. E o resto do mundo baixa a cabeça, se submete. É isso que é inaceitável. Então, de novo, agora, os interesses americanos também estão sendo colocados no Brasil, também querem, também jogam com a divisão do território, também estão ali mandando ver no separatismo da região sul, daqueles que se acham os europeus do Brasil, não é? Que são melhores do que todos. Então, até nisso, quer dizer, nós vamos também agora, nesse momento, eu quero fazer o link agora com tudo isso que está acontecendo no mundo, trazendo também, porque o Brasil não está fora dessa disputa. O Brasil está sendo também jogado no olho desse furacão, e que se a gente não tiver um líder como o Lula, que é capaz de reunificar, é capaz de compor, é capaz de... Ele é o único que é capaz de manter o Brasil numa soberania. Oi? E de manter o Brasil como país soberano, não exatamente o que eu estou dizendo. Superpotência. Exatamente o que eu estou dizendo. Que é capaz de manter o Brasil independente de qualquer superpotência. E não é só isso. Ele é um homem não livre, é só isso. Era liberdade o Lula é uma liderança. O Lula é uma liderança reconhecida e respeitado pelo mundo afora. Vamos bater palma para as universidades portuguesas que deram o título de doutor honoris causa para o Lula. Bater palma aqui para as universidades portuguesas. Exatamente. O Lula é capaz, inclusive, e eu torço muito por isso, eu estou falando isso com um sentimento genuíno,
Porque o Lula é capaz de ser aquela pessoa que eu acho que a Angela Merkel também desempenharia um papel semelhante. É de ter a firmeza de chegar e chamar para uma pauta, chamar para uma reunião, fazer uma conciliação. Quem é capaz disso é o Lula. Vocês veem outra liderança fazer isso? Não há. O único capaz. Eu acho que o Lula pode ser um intermediário do diálogo mundial. O Lula pode. Olha, eu estou fazendo um pensamento aqui, pode parecer meio irrealista, mas não é. O Lula não é somente um salvador da pátria, no sentido melhor desse termo, tá bom? Ele é um salvador da humanidade, se calhar, porque se ele é eleito, ele vai ser a voz dominante para fazer acordos, para fazer conciliações e talvez até evitar um confronto maior. Eu acredito que não é só o Brasil que precisa do Lula. O mundo precisa do Lula nesse momento. O Lula precisa do Lula como presidente nesse momento. Já vamos adiantados nesta live e eu acho que estamos a terminar com chave de ouro. Não é só o Brasil que precisa do Lula, é o mundo que precisa do Lula, com a sua capacidade de diálogo, com a sua não agressividade, com a sua afetividade. O mundo precisa é uma sabedoria. O Lula, na minha modesta visão, apesar da formação não acadêmica do Lula, ele tem uma capacidade de ver, de aprender, de apreender, que é superior. Bem, eu cito o Camões para qualificar o Lula. O Camões dizia um saber da experiência feito. É isso que ele tem. É isso que o Lula tem. Grande Luís de Camões. Um saber da experiência feito. Um saber que está ligado à afetividade. Muito afeto, não ódio, muito afeto e um saber de experiência feito. Olha, gente, a gente está aqui, né? Nós vamos nos aproximando de 2 horas da live e eu quero abrir o espaço para a Lorelai e para o Henrique, queridos aqui, falarem tanto sobre o canal do YouTube da Rádio Transforma, quanto sobre a belíssima revista literária Incomunidade. Então, por favor, eu deixei aqui na live, ao longo da live, o link para vocês se inscreverem no canal da comunidade, do YouTube da Rádio Transforma. Está aqui o link e está no chat. Se inscrevam. Essa live está passando simultaneamente no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, e no canal do YouTube da Rádio Transforma. E aí eu gostaria que vocês contassem sobre a Rádio Transforma, sobre o canal do YouTube e sobre a revista Incomunidade, a revista literária que está ali atrás do Henrique. Por favor, espaço aberto. Eu podia começar falando do seguinte, é que é muito importante que os nossos espectadores subscrevam o canal da Rádio Transforma. Aqui, ó. Nós somos um projeto que não tem fins lucrativos. Nós não temos fins lucrativos. E defendemos princípios essenciais. A liberdade, a igualdade, a fraternidade, a justiça. Isso que é aquilo que a humanidade precisa. Nós estamos a defender isso através da cultura, espalhando a cultura, espalhando o saber. E para isso, não só a rádio, os nossos programas culturais que temos, vocês podem ver no YouTube imensos programas culturais, vocês podem ouvir na Rádio Transforma, a Rádio Transforma, tudojunto.net, podem ouvir os nossos programas, nós temos streaming e temos podcast no YouTube, em todas as redes sociais, podem escutar em todas as redes sociais. Semanalmente aconselhamos... Temos aplicativo que podem baixar. Com este... temos esta... o logotipo. A gente chama de logotipo, logomarca. Um logotipo bem bonito. Esse triângulozinho. É muito importante que as pessoas apoiem. Para isso é necessário subscreverem o canal. Que todos aqueles que apoiam o canal e que subscrevem o canal do Vassoler façam o mesmo em relação ao canal da Rádio Transforma, este projeto sem fins lucrativos, de liberdade, igualdade, fraternidade, de justiça e de cultura. E eu peço à Lorelai agora para falar da revista Incomunidade,
que eu tenho aqui, posso mostrar que é muito uma bonita, maravilha. muito bonita. Essa revista aqui, inclusive, o Vassoler nos brindou com textos fantásticos e maravilhosos. Obrigado. Nós temos a honra de ter Vassoler, de ter Krenak, de ter Daniel Munduruku, de ter Lígia Fagundes Telles, de ter gente da maior expressão de toda a lusofonia. Nós temos a honra de fazer chegar às pessoas, o nosso objetivo, a nossa missão é fazer chegar cultura da maior qualidade para todo mundo, de forma gratuita. É só você se inscrever. Nós temos conosco uma programação de altíssimo nível e que queremos cada vez mais aumentar a qualidade e queremos contar com vocês, inscritos no nosso canal, que nos vejam, que nos curtam, que nós temos assuntos de toda a sorte, sempre no melhor nível possível. Nós buscamos levar a todos a cultura, o conhecimento e saber, que é efetivamente a grande arma do ser humano para confrontar esses tempos que nós vivemos, que são tempos que parece que a humanidade meio que está dando um passo para trás. Nós somos a resistência a tudo isso. Nós oferecemos a vocês toda a possibilidade de conhecer o que há de melhor. Um grande... com poetas, autores diversos, mundial, pensamento crítico, política, sociedade, nós estamos em tudo. Não é, olha, Henrique? gente, pode falar, Henrique, pode falar. A revista em termos estéticos é uma beleza. É uma beleza. Só o toque, só tocando aqui se vê que não é como outra... O Vassoler tem, ele pode falar. Exato, a revista é maravilhosa, tem uma qualidade gráfica, uma qualidade de textual formidável, e é uma atitude muito bonita, de resistência mesmo, em tempos aí em que a revista de papel vai se perdendo, ter uma revista impressa, claro que também tem um site, e aí é importante colocar, eu peço que vocês, todo mundo, ó, meu canal está crescendo bem, e eu peço que todo mundo do meu canal do YouTube se inscreva no canal do YouTube da Rádio Transforma. Tá aqui o link mais uma vez. Eu vou deixar esse link aqui embaixo nos comentários fixados para vocês poderem se inscrever. E foi mais uma vez uma satisfação enorme conversar aqui com o Henrique, com a Lorelai. A gente tem opiniões que muitas vezes se complementam. É muito interessante conversar com vocês. Muito obrigado e dou a palavra aí para vocês trazerem aí as suas últimas contribuições aqui nessa live de hoje. Eu agradeço imensamente a vocês todos que nos seguem, que viram, que nos prestigiaram, e gostaria de contar com vocês novamente nesse momento tão estranho que a gente está vivendo, mas a gente, ao mesmo tempo, quer juntar a todos e formar uma grande resistência alegre, ligada à beleza. Nossa resistência é uma resistência até festiva. Eu sou a esquerda festiva. Eu já falei para o Henrique, não sou caviar, mas sou festiva. Então, eu acho que a alegria, a beleza também são resistência. Nós estamos num mundo sombrio. Nós somos o outro lado, nós somos o lado bom da força. Conto com vocês e vamos lá eleger Lula presidente. Sim, nós estamos do lado da sabedoria, da força da sabedoria e da beleza da sabedoria. E a sabedoria da beleza. E da sabedoria da beleza. Nós somos isso, queremos ser isso. E contra as trevas, contra o obscurantismo, contra os falsos profetas, contra os falsos messias, contra aqueles que dizem que falam de Cristo, mas o Cristo deles é um pistoleiro. Como nós somos da paz e do amor. Os evangelhos fosse um pistoleiro. Não. O Cristo dos evangelhos é aquele que Lula segue. No seu exemplo, é um Cristo de amor, de afetos, de fraternidade. Não o Cristo do ódio e do sangue e da pistola e das armas. E é por isso, neste momento, Portugal e o Brasil estão profundamente unidos. Portugal vive este momento do Brasil com uma ansiedade enorme, porque tem a esperança que o Brasil não caia no abismo. Tem a esperança que o Brasil vote na sabedoria,
na força e na beleza da mensagem de Lula para não cair no abismo. Olha, gente, eu quero agradecer muito aqui à Lorelai Andrade e ao Henrique Doria, queridos amigos, pela participação em mais essa live. Deixo aqui mais uma vez o link para vocês e a gente se vê em uma próxima oportunidade aí com os debates transformadores. Um grande abraço, Henrique, Lorelai. Tchau, pessoal. Abraço, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, gente. Valeu, valeu.